Amigas, olha que lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Ele tem uma linda flor que nós podemos colocar no canto. E olha que graça que fica o acabamento do nosso pano de prato. Olha que lindo, que coisa graciosa que fica um pano de prato desse lá nas nossas cozinhas. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar também de 2 tecidos. Pode ser um colorido, um xadrez e um tecido liso. E vamos precisar de uma cartolininha ou de um papel reciclado para nós fazermos um moldezinho. Este molde lembra uma folha. Ele tem 14 centímetros de altura aqui. Essa parte mais gordinha, mais larguinha, 8 centímetros. E aqui embaixo é mais fechadinho, 5 centímetros. 5, 8 e 14 na parte maior. E nós vamos precisar também de um botão ou fazer uma florzinha de fuxico, um fuxiquinho fechado. Mas eu vou encapar este botão. Neste meu tecido, que eu vou usar para base e para fazer o acabamento na parte de cima, eu vou cortar uma faixa de 10 centímetros de altura, mais larga que o meu pano de prato, 1,5 centímetros de cada lado. E vou cortar também outra faixa de 4 a 5 centímetros, também mais larga que meu pano de louça, 1,5 centímetros de cada lado. Amigas, cortei as 2 faixas, esta com 10 centímetros de altura e esta com 4,5 centímetros de altura. E as duas mais larga que meu pano de louça, 1,5 centímetros de cada lado. Esta eu vou reservar para fazer o acabamento lá na parte de cima. Agora, nós vamos trabalhar com esta faixa. Eu virei o meu pano de prato para o lado avesso, o lado de trás, porque ele já está com bainha. E eu vou colocar a minha faixa aqui embaixo, colocando direito com o avesso do pano de prato. E vou abraçar o meu pano de prato com esta sobrinha de 1,5 centímetros e vou alfinetar. Eu vou alfinetar alinhando a minha faixa com o meu pano de prato, bem alinhadinho, e coloco um alfinete. E aqui no final também, eu abraço o meu pano de prato, lembrando, direito com avesso. Abraço o meu pano de prato e coloco um alfinete. Agora eu vou à máquina passar uma costura, mas eu vou passar uma costura mais larguinha, uma costura de 1,5 centímetro nessa parte embaixo e já volto para mostrar para vocês. Eu vou fazer retrocesso no início e no final, porque eu estou do lado avesso. Eu passei uma costura aqui na parte embaixo, mas uma costura mais larguinha. Virei o meu pano para o lado direito e passei, mas eu passei deixando esta bordinha para trás. Mas vocês podem fazer bem retinho a barra aqui, que também fica lindo. Agora, nós vamos organizar a parte da frente. Eu também passei deixando uma partezinha para dentro. Passei bem passadinho, bem organizadinho e vou dobrar. Aquela parte que nós deixamos de 1,5 centímetros, nós puxamos para fora e depois dobramos para dar o acabamento aqui. Eu vou fazer uma costura, começando deixando os fios mais compridos, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Vou passar uma costura bem fininha em toda a volta aqui em cima e aqui do outro lado. Também puxando para fora e depois dobrando para dentro. Eu vou organizar tudo, alfinetar, deixar bem bonitinho, passar a costura e daí já mostro para vocês. Passei uma costura o mais retinho possível e bem fininha aqui na parte da frente. Costurei tudo, vim aqui, aqui terminei, dei 2 nozinhos e embuti. Como eu vou fazer aqui com vocês? Aqui eu já dei 2 nozinhos nas 2 linhas que eu deixei do início. Eu vou colocar a minha agulha bem no pezinho da minha costura, vou colocar lá por dentro,
lá por dentro do meu trabalho e vou passar as 2 linhas. Eu passando essas 2 linhas, eu puxo lá por dentro. Passei a linha, agora eu tô com a minha agulha bem aqui longe, aqui na frente, eu puxo a minha agulha, puxo a minha linha e daí aqui na frente que eu vou cortar, porque eu quero que os meus fiozinhos fiquem embutidos. E se nós dermos o retrocesso aqui, ele vai marcar ou na parte de trás ou aqui na frente. E nós não queremos. Nós queremos uma costura bem linda no nosso trabalho. Então, aqui dentro ficou embutido. Aí não fica fiozinho perdido, fica um trabalhinho bem legal. A parte de baixo já está adiantada. Agora eu vou fazer o acabamentinho lá na parte de cima. A mesma coisa, vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso, e vou pregar essa faixinha. Como eu preguei na frente, eu vou colocá-la aqui, vou dobrar essa partezinha sobrando, abraçando, vou alinhar bem, alfinetar, dobrar aqui também, vou passar uma costura com retrocesso, porque nós estamos no avesso, no início e no final. Vou dobrar e vou costurar. Aqui na parte de cima também, eu preguei na parte de trás, virei para a parte da frente, deixando um acabamentinho para o lado de trás. Aqui na parte da frente, eu passei uma costura, mas eu não preciso costurar este cantinho, porque ele está embutido lá dentro. Então, eu começo aqui, deixo os fiozinhos mais compridos, que eu vou dar 2 nozinhos e vou embutir. Passei uma costura bem retinha e aqui também. Eu não preciso fazer aqui, porque está embutido aquele 1,5 centímetros. Só vou dar 2 nozinhos e embutir. E daí estará lindamente pronta a nossa partezinha aqui de cima também. Terminei a base do nosso pano de prato. A parte de cima está pronta. E aqui na parte de baixo também tá pronta, mas nós ainda vamos fazer uma decoração. Muito bem, vamos pegar aquele pano amarelo que nós separamos no início e vamos usar o nosso moldezinho que nós preparamos. Nós temos que cortar dupla, ela tem que sair dupla porque ela precisa estar do mesmo tamanho para nós costurar. Nós vamos precisar cortar 8 pétalas duplas dessas aqui. Nós vamos riscar usando o nosso molde. Eu estou deixando mais para cá, porque tem a auréola do tecido aqui. Não podemos cortar, que ela é mais grossinha. Então, coloco um pouquinho para cá. Eu risco, que é a minha folha. E eu vou cortar. Mas eu devo cortar bem em cima do meu risco. Lembrando que está duplo o meu tecido. Eu preciso cortar 8 pétalas para fazer o nosso trabalho. Então, eu cortei uma para mostrar para vocês. Olha, ela está dupla. 8 pétalas duplas. Eu já adiantei e já cortei as minhas 8 pétalas, todas de 2 em 2, de 2 em 2. E também já fui à máquina e já costurei. Olha como eu costurei uma costurinha mais larguinha em volta de todas as minhas pétalas. Costurei uma, costurei 2, costurei 3, até costurar 8. Amigas, quero falar para vocês que nós temos que costurar direito com direito as nossas pétalas. A minha não tem direito e avesso, mas eu quero lembrar vocês que quando for costurar é direito com direito. E nós passamos uma costura mais larguinha, para termos certeza que não vai desfiar. Eu vou pôr a máquina e vou costurar mostrando para vocês. Começamos aqui embaixo, onde tem a abertura, e fazemos a costura toda em volta e costuramos aqui também. Eu vou costurar essa com vocês. Aqui na máquina eu quero mostrar para vocês que nós temos que ir organizando para as 2 pétalas estarem bem juntinhas. Elas não podem estarem assim. Elas têm que estar bem juntinha. E nós fazer uma costura, mas uma costura mais larguinha. Porque nós vamos ter certeza que as 2 pétalas estão sendo costuradas juntas como nós queremos. Costurei todas as pétalas, agora nós vamos virar para o lado direito. Viramos para o lado direito e nós precisamos de uma madeirinha
ou de um palito para nós abrirmos bem esta costura por dentro. Olha como que eu faço, ó. Uma madeirinha. Porque se nós passarmos a tesoura, às vezes nós cortamos. Assim que nós vamos abrir bem a nossa costura. Isso eu vou fazer com umas 8 pétalas. Eu vou virar para o lado direito e vou abrir bem a costura com um palito. Amigas, passei as nossas 8 pétalas. Nós vamos fazer uma flor no canto do nosso pano de prato. Você pode escolher este lado ou este lado. Eu vou fazer deste lado. Como que nós vamos organizar? Colocamos bem no canto do nosso pano de prato uma pétala. Aí você vê se você quer ela mais aberta, mais fora do seu pano de prato ou mais no meinho. Eu vou deixar mais ou menos no meio da minha pétala, aonde eu vou colocar. Olha, a pontinha tá aqui. Então, ela vai estar mais ou menos no meio da minha pétala. Aí, eu vou colocar a outra aqui, vou colocar a outra aqui e vou organizando a minha flor. Olha que graça que vai ficar. Assim vai ficar a nossa flor. Depois, eu vou alinhavar para eu pregar ela aqui. Ela vai ficar mais ou menos assim. Olha que graça que vai ficar. Nós organizamos bem. Eu estou com uma agulha com linha aqui e eu vou alinhavar elas. Eu pego uma e pego a próxima e faço assim. Dou uma dobrinha bem pequena nela. Ó, ela está assim, eu faço isso. Só tipo uma preguinha. E coloco a minha agulha com uma linha. Passo aqui e dou mais uma passadinha. Pego a próxima pétala e faço a mesma coisa. Dobro quase que na metade, faço uma preguinha aqui. E vou colocando próximo aqui da primeira pétala minha. Vou passar a minha agulha e vou dar uma laçadinha, que é para prender. Mas eu posso dar só uma laçadinha, não precisa prender muito. A próxima pétala, eu vou fazer isso com todas as pétalas, fazendo essa rodinha como eu fiz aqui. Eu vou colocando uma, vou girando, vou colocando a outra, eu vou colocar todas na agulha e já mostro para vocês. Terminei de alinhavar elas aqui, olha como elas estão abertas. Eu só alinhavei para mim ter mais ou menos uma ideia onde que eu vou prender as minhas pétalas. Olha aqui que graça que vai ficar. Eu vou olhar se tá bom aqui atrás, o tamanho que tá. Não, eu quero um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para cima. Ótimo, aqui. Então, agora, eu vou pegar um alfinete e vou colocar em cada pétala, porque eu tenho que virar para o lado de trás para eu ver se está bem aonde eu quero que fiquem. Vou colocar mais uma aqui. Mais um alfinetinho aqui. E mais uma aqui, porque aonde elas estão alfinetadas, eu vou costurá-las. Eu vou olhar o lado de trás, se está bonito para mim costurar aqui. Se tiver alguma coisa errada, eu não vou costurar, eu vou ter que mudar os alfinetes. Vamos ver atrás. Olha atrás. Ah, atrás também tá lindo. Esse tanto de pétala tá maravilhoso que tá sobrando. Não pode sobrar muito, mas também não pode ficar sem ter uma beleza aqui do lado de trás. Então, eu vou costurar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou à máquina e vou começar a minha costura. Posso começar a minha costura nessa pétala. Vou explicar para vocês como que eu vou costurar. Vou começar aqui. Costuro daqui até lá e volto por cima da minha costura aqui. Daqui eu costuro até lá e volto novamente aqui. Depois eu costuro essa pétala até lá e volto aqui. Por quê? Quando eu costuro esta pétala, automaticamente eu já firmo a outra. Aí eu costuro esta, eu já firmo aquela. Por isso que a gente sobrepõe uma na outra. Eu vou costurar todas as pétalas e já mostro para vocês. Amigas, eu troquei a minha linha na máquina, deixei o mais possível próximo da cor da minha flor e aqui eu vou costurar com vocês. Olha, nós costuramos bem na beiradinha da pétala, viemos até aqui, aonde uma está
sobreposta na outra, baixamos a agulha da máquina e giramos. E nós giramos e vamos voltar com a nossa costura bem em cima da costura que nós fizemos. Porque se nós arrebentar o fio lá, se nós cortar lá, essa costura não vai ser uma costura firme. E ela tem que ser uma costura bem firme. Então, nós vamos voltar bem em cima da costura. O mais possível que nós conseguirmos em cima. Olha como fica. Não aparece que nós fizemos duas costuras. Então, esta costura eu vou fazer sobre todas as minhas pétalas. Vou girar, eu dou uma costuradinha, venho mais próximo da outra pétala e aqui eu vou costurar novamente. Vou mostrar para vocês. Baixo a minha agulha, giro, organizo bem a minha flor. Posso tirar esse alfinete que eu havia colocado e vamos costurar. Nós costuramos bem na beiradinha, até nós chegar, nós podemos até ajudar a máquina para nós chegarmos com a máquina onde nós queremos, que é o encontro das duas pétalas. Agora voltamos novamente, costurando em cima dessa costura que nós fizemos. Assim eu vou costurar essa outra pétala, todas as outras e já terminamos. Eu comecei a minha costura aqui. Se possível, vocês também façam isso. Começa uma costura, vai, vem e volta. Vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Agora eu cheguei ali, então eu vou vir com a minha costura até aqui. Aqui estão os dois fios do início. Eu vou trazer até aqui, eu vou dar 2 nozinhos e vou embutir esses fios. Tanto os 2 fios amarelinhos de cima, como os 2 fios brancos lá de baixo. Amiga, então aqui em cima eu tenho os 2 fiozinhos amarelo. E aqui embaixo eu tenho os 2 fiozinhos branco. Eu vou colocar esses 2 fiozinhos em uma agulha e vou colocar a minha agulha aqui, bem no pezinho, onde eu comecei, fiz toda a volta e depois terminei a minha costura. Eu vou passar os 2 fiozinhos nela e vou puxar para deixar embutido lá dentro. E depois aqui atrás também. Pegamos a nossa flor aqui, olha que graça que está ficando ela aqui. Olha a parte de trás também, que maravilha que ficou. Agora, nós vamos ver essas pétalazinhas que tá um pouquinho solto na parte de cima. As 3 ou 4 pétalas nós vamos fazer assim. Passei uma linha na minha agulha. Eu vou pegar só esta parte de baixo aqui da minha pétala e vou prender no meu pano de prato. Eu vou dar 3 pontinhos com laçada. 1, 2, 3 com laçada é o suficiente. 2, 3. Pegamos, depois que acabamos, olha, a parte de cima não veio, porque ela é dupla, não é costurar a parte de cima, só a pétala, a parte embaixo. Depois que demos 3 nozinhos, nós colocamos embutido aqui também, para nós cortar o fiozinho lá dentro da nossa pétala. Passamos a nossa agulha lá por dentro da pétala e nós cortamos bem longe, para não ficar fio solto por aí no nosso trabalho. Então, essa pétala, ela já ficou presa. Aqui na frente não aparece. Eu vou prender esta e esta aqui. Esta eu vou prender bem aqui nessa partezinha, que vai ser mais fácil para prender. E vou dar um pontinho nessa também por trás e nesta aqui. Terminei de fazer os pontinhos para pregar as nossas pétalas. Estão todas pregadinhas. Agora, nós vamos encapar um botão para nós colocarmos aqui para dar o acabamento. Eu vou encapar com esse tecidinho. Olha que graça que vai ficar. Nós vamos fazer assim. Colocamos o nosso botão no tecido, ok. E vamos ajustar o tecido no botão. Tudo bem. Aí, nós pegamos uma linha. Eu tenho uma linha que é o fio 60. É uma linha mais forte. Com ela que eu vou enrolar para prender o meu botão aqui. Eu seguro uma ponta da minha linha e vou fazendo uma volta, 2 voltas, 3 voltas e puxo. Mas eu posso puxar bem forte para firmar bem, para ajustar bem aqui atrás
Olha que graça que fica. Porque essa minha linha, ela é bem forte. Eu fiz 3 vezes, mais 3. 1, 2, 3. Puxo novamente bem forte. E ainda vou dar 3 laçadinhas. Uma vez, passei por dentro, puxo bem, mais uma vez. Passo por dentro, puxo bem e mais uma vez. Assim o meu botão estará bem firme e bem encapadinho. Agora aqui, bem no pezinho, eu corto. Assim eu estou com o meu botãozinho encapado, porque às vezes a gente não tem em mão um botãozinho na cor que a gente quer. Olha que gracinha, que dengo que ficou o nosso botão. Agora eu vou pregar o nosso botão aqui para dar o acabamento na nossa flor. Eu prendi a parte de baixo do botão, mas também eu vou prendendo esta partezinha do lado, porque nós temos tecido na flor e no botão. Então, eu pego na minha flor um pedacinho na minha flor e pego uma partezinha no meu botão pela parte de baixo e vou prendendo. Assim, eu estou com o meu botão bem presinho na minha flor e também estou com a minha flor com um acabamento bem legal. Assim, eu vou prender toda a volta e ele vai ficar bem presinho aqui na minha flor. Aqui também, ó, eu pego aqui e puxo, empurro lá por baixo do meu botão e costuro. Olha que acabamento lindo que fica. Amigas, acabei de aplicar o botão aqui da nossa flor. Eu prendi super bem ele toda a volta com a minha agulha, porque ele tem tecido para eu prender. Então, ele ficou super presinho assim. E olha que graça que ficou aqui na nossa flor. Então, amigas, este foi o lindo pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem sempre com o nosso amado Deus.